faz com uma ideia? Um livro infantil do Kobe Yamada, mais um livro infantil daquela categoria que eu chamo livros tipo um filme da Pixar, né? Que na verdade é para criança, mas tem sempre uma grande mensagem para adultos também. Vou ler aqui a contracapa que já resume muito bem. O que você faz com uma ideia? Especialmente uma ideia que é diferente, desafiadora ou um pouquinho maluca. Você a esconde? Afasta-se dela? Finge que não é sua? Essa é a história de uma ideia brilhante e da criança que a ajuda a vir ao mundo. Conforme a confiança da criança cresce, a ideia cresce também. E então, um dia, uma coisa maravilhosa acontece. Essa é uma história para qualquer um, de qualquer idade, que alguma vez já teve uma ideia que parecia grande demais, esquisita demais, difícil demais. É uma história para inspirar você a aceitar sua ideia, a dar espaço para que ela cresça e ver o que acontece então. Porque sua ideia não vai a lugar nenhum. Para falar a verdade, ela está apenas começando. Só isso aqui já fala muita coisa, né? A nossa relação com as nossas ideias, como muitas vezes a gente já julga as nossas próprias ideias quando elas estão só engatinhando, e ao julgar, e quando nem a gente confia nas nossas ideias, a gente não bota para frente, a gente esconde, não compartilha, porque também tem medo de julgamento, e aí nada acontece, realmente, né? Vamos lá. O que você faz com uma ideia? Um dia tive uma ideia. De onde ela veio? Por que está aqui? Eu me perguntei, o que você faz com uma ideia? No começo, não pensei muito sobre ela. Parecia um pouco esquisita e fraquinha. Não soube o que fazer com ela. Então me afastei. Fingi que não era minha. Mas ela me seguiu. Eu me preocupava com o que os outros poderiam pensar. O que as pessoas diriam sobre a minha ideia? Guardei-a para mim. Eu a escondi e não falei sobre ela. Tentei fingir que nada tinha mudado e que as coisas eram as mesmas de antes da minha ideia aparecer. Mas havia algo mágico sobre a minha ideia. Eu precisava admitir. Eu me sentia bem melhor e mais feliz quando ela estava por perto. Ela queria comer, ela queria brincar. Na verdade, ela queria um bocado de atenção. Ela cresceu e nos tornamos amigos. Eu a mostrei para outras pessoas, mesmo temendo o que elas diriam. Eu tinha medo de que as pessoas pudessem rir se vissem minha ideia. Tinha medo de que elas pensassem que era uma ideia boba. E muitas delas fizeram isso mesmo. Disseram que não era uma boa ideia, disseram que era estranha, disseram que era uma perda de tempo e que jamais se transformaria em alguma coisa. E no começo, eu bem que acreditei nessas pessoas. Pensei até mesmo em desistir da minha ideia. Quase dei ouvido ao que me diziam. Mas então eu me dei conta. O que aquelas pessoas realmente sabem? Essa é a minha ideia, pensei. Ninguém a conhece tanto quanto eu. E tudo bem se ela é diferente, esquisita, talvez até um pouco maluca. Decidi protegê-la, cuidar dela. Eu a alimentei com comida boa. Eu trabalhei com ela, brinquei com ela. Acima de tudo, dei a ela toda a minha atenção. E minha ideia cresceu e cresceu, assim como o meu amor por ela. Construí uma casa nova para ela, sem teto para que pudéssemos ver as estrelas. Um lugar onde seria seguro sonhar. Eu gostava de andar por aí com a minha ideia. Ela fazia com que eu me sentisse mais vivo, como se eu pudesse fazer qualquer coisa. Ela me encorajava a pensar grande e depois maior ainda. Minha ideia dividia seus segredos comigo. Ela me mostrou como andar sobre as minhas mãos. Porque, ela disse, é bom ter a capacidade de ver as coisas de forma diferente. Eu não podia imaginar minha vida sem ela. Então, um dia, uma coisa incrível aconteceu. Minha ideia se transformou bem diante de meus olhos.
ela abriu suas asas, alçou o voo e sumiu na imensidão do céu. Não sei como descrever o que vi, mas ela primeiro estava aqui e de repente estava em toda parte. Minha ideia não era mais apenas uma parte de mim. Ela era uma parte de tudo o que existia. E assim eu finalmente entendi o que faz com uma ideia. Você muda o mundo com uma ideia. É isso. É louco, é uma história poética, linda, infantil, mas como eu falei, tem muito a ver com adultos, porque todos nós temos ideias que a gente pré-julga, tem medo de mostrar. Toda ideia no começo, ela não está pronta. A ideia precisa de tempo para ficar pronta, para ela ir germinando, para ela ir crescendo, né? E muitas vezes a ideia, ela acompanha a gente ali de forma meio consciente, meio inconsciente por muitos anos, né? Tecnicamente chama-se de incubação. A ideia está sendo incubada e muitas vezes demora anos e anos até surgir o momento dela, como ele falou aqui, criar asas, que seria dela ser executada, dela ser colocada em prática, de ela passar a gerar valor para outras pessoas, para o mundo, como ele falou, mudar o mundo. Eu acho que a nossa relação com as nossas ideias tem que ser mais ou menos assim, a gente tem que tratar com carinho elas, com atenção, não ter medo dos julgamentos alheios e principalmente dos nossos próprios julgamentos. É necessário, entretanto, ter atenção para a gente não ficar cego, para a gente não se apaixonar loucamente pela nossa ideia e não ouvir os feedbacks das pessoas. É uma linha tênue entre entender os julgamentos precoces das pessoas, porque elas não entenderam a ideia, porque elas não entenderam que a parte louca da ideia é exatamente o que torna a ideia linda. E essa parte louca é a parte criativa e inovadora, que, por ser nova, muitas pessoas não entendem, né? Então, como equilibrar o julgamento precoce de quem não entendeu com feedbacks importantes que a gente precisa processar, né? E que muitas vezes requer mudar a ideia ou até desistir da ideia. Então, na real, ele não chega nessa camada no livro, mas eu conheço muitas pessoas que ficaram apaixonadas pela ideia num ponto de virar aquela paixão cega, né? Todo o extremo é perigoso, né? Mas é um livro lindo que fala também sobre coragem, assim como outro livro que eu também li e interpretei, O que Fazer com o Problema. Ambos falam muito sobre coragem, encorajar, que é um dos pilares do meu curso Cri, Criando Crianças Criativas. Os pilares são curiosidade, imaginação, coragem e paixão. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a minha visão sobre como criar crianças criativas, acessa aí cricri.com.br. Lá tem um e-book gratuito, lindo, massa o e-book, realmente gera valor, você pode baixar gratuitamente. E quem quiser saber mais sobre livros, a leitura desse outro livro, além de listas de livros que todo pai e mãe deveria ler, listas de livros que todo professor deveria ler, com insights extraídos dos livros, link para comprar mais barato, enfim. Se você gosta de livros, acessa curadordelivros.com.br. É um projeto que eu fiz para ajudar a curar a dor das pessoas em relação a livros, que é a dor de escolher os livros que valem a pena.